Aliás, se existir mais de uma, tá valendo também. Eu sou Valéria Barros, esposa do Marcos Barros, meu sócio. Nós somos proprietários da Gelateria Trevo e da Trevo Açaí. Sejam bem-vindos, que eu vou contar para vocês exatamente como tudo aconteceu. Só, vendedora de blindagem durante 10 anos da minha vida. Essa fase foi a melhor até então. Mas antes disso, eu vim lá do interior, mais ou menos 260 quilômetros, Tabuleiro do Norte, quem diria, né? Eu não só vim de lá, mas como lá eu nasci pobre, numa família bem humilde. E olha, não só de humildade, de ser pobre, menos favorecida, com pouco dinheiro, não. Sabe a pobreza de passar fome? Foi de lá que eu vim. Passei fome durante muitos anos da minha vida. Vim de uma avó alcoólatra, sem pai, a minha mãe um pouco ausente, viajando muito. E eu era criada praticamente pelos vizinhos, né? Com um prato de comida ali, para sustentar os meus irmãos. E muito nova aprendi a trabalhar, muito nova aprendi a querer algo muito mais do que lá me proporcionava. E pensando em algo bem maior, eu me lembro, eu mais ou menos em torno de 10, 11 anos, eu me balançando numa rede, né? Com um pé na parede, eu empurrava e balançava. E eu fechei os olhos e comecei a imaginar de uma novela que eu tinha acabado de assistir. Uma mulher muito bonita, com um óculos muito bonito, descendo de um avião. E ela tinha uma pasta preta. E essa mulher, ela visitava várias empresas. E foi através dessa mulher, vendo essa mulher, que eu trouxe aquela visão para a minha vida. E eu me via sendo aquela mulher descendo do avião com aquela pasta e visitando algumas empresas. E veja só, depois de muitos anos, hoje com 36 anos, na verdade eu realizei o meu sonho com 34, já chegando aos 35, de ser dona do meu próprio negócio. E como isso aconteceu? Como assim, Valéria? Você nasceu pobre, passou fome e hoje você é dona de mais de 7 lojas? Como assim? Explica isso pra mim. Eu vou explicar pra você, meu querido. Primeiro de tudo, fé. Deus é a minha base, sempre foi a minha base. Eu sempre acreditei muito que Ele sim estava olhando por mim. Por mais que eu tivesse sido abandonada pelo meu pai, abandonada pelos meus familiares, mas eu sempre acreditei que Ele estava olhando por mim e continua olhando. Porque o que acontece hoje na Gelateria Trevo e na Trevo Açaí é a pura graça. Quando eu trago Deus para minha vida, eu quero deixar bem claro para você que significa realmente a base de todas as coisas hoje vivida, vivenciada na Trevo. A Trevo, eu não tento evangelizar ninguém. Na Trevo, eu não sou uma pastora, eu não tento converter ninguém. Eu só mostro para as pessoas que estão ao meu redor, pode ser colaborador, como amigo, como esposo, família, que Deus ele tem que ser o centro de todas as coisas, que as coisas começam a fluir. É uma escolha, meu querido, é uma escolha, viver de fato nas trevas ou na luz. Então, eu prefiro viver na luz. E foi essa escolha de viver na luz que me fez me aproximar de pessoas com conhecimento, né, mais extenso, com realmente conhecimento financeiro, que poderiam me dar uma orientação, que poderiam realmente fortalecer esse meu sonho de ser dona do meu próprio negócio. Deixei esse sonho arquivado por muitos anos, pois não me sentia e nem me via competente para ser dona do meu próprio negócio. Mas por quê?
Eu só fiz só até a quinta série. Precisei fazer supletivo para poder conseguir entrar numa faculdade. Né? Então, assim, essas dificuldades todas me limitavam. Me fazia a voz, eu ouvi uma voz que dizia assim: você nasceu para enriquecer outras pessoas. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu fazia isso muito bem. Porque tudo que eu colocava a minha mão, se era para trabalhar, eu trabalhava com muita dedicação. Eu dava o meu melhor, por mais que eu sentisse que ali era temporário. Eu fazia como se fosse minha empresa. E foi com esse amor, com essa dedicação, que eu passei a ser indicada para outras empresas. E aí sim, permaneci em uma empresa durante 10 anos da minha vida, sendo vendedora de blindagem de carro. Que quando eu iniciei, eu achava que blindagem de carro era só para o Papa. Mas veja só, tudo aconteceu muito rápido. Ah, mas foram 10 anos que eu seguia para o meu sonho inconscientemente. Como assim inconscientemente? Eu juntava recursos, eu juntava dinheiro para que quando o momento chegasse, realmente eu estivesse preparada. Mesmo tendo aquela voz me dizendo que eu era incompetente, que eu tinha nascido para enriquecer outras pessoas, que eu fazia isso muito bem. Mas mesmo com essa voz, eu juntava o meu dinheiro. E foi a partir de um curso que eu fiz, que me deu uma autoestima, que me deu o acorda, que foi nesse momento que eu virei a chave. E eu disse assim, esse é o momento que eu tenho que agarrar nas minhas mãos e agora sim, colocar o meu próprio negócio. E foi nesse momento que aquela voz sumiu e veio outra voz, que eu tenho certeza que foi a voz do Espírito Santo dizendo, esse é o seu momento, o momento de você abrir o seu negócio. E aí, meu querido, o curso durou sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estava na frente do meu diretor pedindo as contas e sendo grata por todo aquele tempo que eu tinha passado na empresa. E me despedi dele com lágrimas nos olhos, por gratidão, porque tudo que eu tinha conseguido, entendeu, foi por conta dele, da oportunidade que ele tinha me dado. Que hoje eu ia estar assim, na posição que era dele, de diretora, mas com um negócio totalmente diferente, que nem eu imaginava que seria gelato, sorvete, uma coisa que eu amo de paixão. Tu tem noção o que é tomar sorvete todos os dias depois do almoço? Era o meu vício. Depois do almoço eu tinha que tomar um sorvete. Eu parava em qualquer sorveteria. Se não tivesse sorveteria, um pote lá de uma marca qualquer e tava tomando o meu sorvete. Foi assim que a Trevo nasceu. Um sonho de ter um próprio negócio. E visitando algumas empresas para finalizar os meus contratos, da saída dessa minha atual empresa, foi que eu visitei depois do almoço uma sorveteria. E eu conversando com o sorvete, olhando para ele, bem nos olhos dele, naquele copo e dizendo, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Pedir as contas de 10 anos, tu é louca, Valéria, pedir as contas de 10 anos e o sorvete falando pra mim, eu ouvindo o sorvete, que história meio louca, mas foi exatamente assim, gente. Se o sorvete tava falando comigo ou não, mas era o meu pensamento, uma briga interna, uma confusão interna, que é tipo assim, como assim, você saiu de 10 anos do emprego, numa zona de conforto maravilhosa e simplesmente, ei, daqui a pouco tu decide abrir um negócio que você nem sabia o que era. Eu não aconselho isso para ninguém. Eu aconselho você realmente pedir as contas, mas para isso se preparar. Se preparar para o seu sonho. E eu não tinha me preparado. Tinha me preparado só financeiramente. E aí, meu querido, foi exatamente nesse momento que eu, olhando para esse sorvete, eu disse, é uma gelateria. Esse vai ser o meu negócio. Uma coisa eu já sei. Eu sei tomar sorvete e adoro tomar sorvete. Então, é um primeiro passo bem importante, é gostar do negócio. Então, se eu gosto, entendo bem, vamos pra frente. Já fiz uma ligação para quem? Pro meu esposo, meu querido esposo. E quando eu liguei pro meu esposo, imagine só, olha a loucura. Amor, que eu tava na sorveteria. Eu já sei o que eu vou colocar. E ele do outro lado da linha, o que, amor? Uma sorveteria, aliás, uma gelateria, a melhor gelateria que você já entrou, é essa que eu vou colocar. E do outro lado eu ouvi, sabe o quê? Tum, 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 tum. Ele desligou na minha cara. Imagine só, a pessoa que eu mais acredito, mais confio, simplesmente desligou o telefone na minha cara. Eu olhei pro telefone e disse, não pode, ele não desligou na minha cara, caiu, eu vou ligar de novo. Amor, você entendeu o que eu falei? Valéria, se você me dissesse que ia abrir uma blindadora,
minha querida, você pode ter certeza, eu era o primeiro a dizer, sou seu sócio, vamos bancar esse negócio, entro contigo. Mas quando você falou sorvete, o que tu entende de sorvete, Valéria? Como tu vai colocar uma gelateria? Tu nunca foi na Itália, tu nunca fez um curso, como assim? E eu disse, ei, eu sei tomar sorvete. Loucura, gente. Isso é uma loucura, mas eu tinha certeza que era uma obra divina, porque eu nunca tinha sido tão tocada, entendeu? Tão incentivada pelos meus instintos de ter o meu próprio negócio como estava naquele dia. E aí ele desligou e eu fiquei meio aborrecida, enfim, entrei no meu carro e disse, Senhor, é o seguinte, se for da sua vontade que eu coloque uma gelateria, pois tá aí, bote um sorveteiro na minha frente. Aí eu acredito que você está falando comigo. Mas se não for, deixa eu ir para casa sossegada e eu volte a pedir o meu emprego de volta. Aí sim, eu acredito que é você que está falando comigo. No meio do percurso, meu querido, aí é forçar a barra com Deus, né não? Eu tive que parar numa sorveteria. Eu tinha acabado de tomar sorvete, o que eu vou fazer numa sorveteria de novo? Só que dessa vez eu entrei como concorrente. Dessa vez eu entrei como empreendedora, entendeu? Eu entrei com outro olhar, eu entrei vendo ponto positivo e ponto negativo, o que iria ter na minha e o que não iria ter. Eu já entrei como se a minha já existisse. Tá vendo a grande diferença do sonho? É você realmente tirar do papel e já ver como se ele já tivesse acontecido. Foi assim que eu entrei naquela sorveteria. E só estava eu e o caixa. E aí eu chego pro caixa, compro, pago, e o caixa se levanta e ele mesmo vai me atender. E aí ele põe o gelato lá no copo, e aí eu sento e fica somente eu e ele em plena 3 horas da tarde. E eu olho, que bacana essa gelateria. É franquia? E ele, não é franquia. Eu, poxa, que pena. Ele, por quê? Eu assim, eu vou colocar uma gelateria para mim, mas seria mais fácil se fosse uma franquia. E aí ele falou assim, se você colocar uma gelateria, eu peço as minhas contas hoje e vou trabalhar com você. Hã? Eu pensei que doido, era só eu, mas eu tinha encontrado um louco, mais louco que eu. E aí eu falei assim, como assim? Você vai pedir as contas e vai trabalhar comigo? Você nem me conhece. E outra coisa, caixa a gente encontra em qualquer esquina, meu querido, difícil é o sorveteiro. Como é que eu encontro um sorveteiro? Aí ele falou assim, como assim é difícil sorveteiro? Eu sou sorveteiro. O meu copo caiu da minha mão, eu me arrepiei toda e eu disse, você é o quê? E ele, eu sou um sorveteiro. Peguei aquele cara pelo braço e disse, pode pedir as suas contas. Isso, gente, no dia que eu tinha decidido botar uma gelateria, como assim? Eu já tenho um sorveteiro na minha frente. O Senhor me respondeu tão rápido assim. Peguei na mão dele e disse, pode pedir as suas contas, porque você vai ser meu sorveteiro. E no outro dia ele tinha pedido as contas dele. E aí, cadê a sorveteria para esse cara trabalhar? Empreguei ele na loja do meu esposo, que ele era importador, de CD e DVD de virgem para ser motoqueiro. Eu tirei o cara de uma posição de caixa, atendente e sorveteiro para ser motoqueiro. Durante 5 meses, ele foi o motoqueiro do Marcos, o meu marido. Enquanto eu estava construindo, enquanto eu estava com a arquiteta, enquanto eu estava... Enfim, eu tinha um sorveteiro, eu já tinha um caminho, entendeu? Então foi através dele que começou tudo, que começou receita, que começou tudo. E aí eu pensando como que ia ser a Trevo, como que vai ser essa casa. Eu queria algo que não tivesse aqui em Fortaleza, nem mesmo que eu tivesse vivido. E aí pensando como vai ser a Trevo e qual o nome da Trevo, né? Qual o nome da gelateria. Eu simplesmente, caramba, eu tenho que botar a minha infância, o que eu vivi. Né? E conversando com meu esposo, o que você acha? Eu vivi também uma parte da minha infância na fazenda, e como que faz? Ele, Valéria, eu tenho uma ideia, vamos homenagear os meus avós, os avós dele, que é um casal incrível, que eu amo, que se chama a mãezinha, que é a dona Afonsina, e o vovô Ricardo. Eles são casados há 60 anos, têm uma história linda de vida, desde que eles casaram, que eles moram nessa fazenda, vivem do que eles produzem até hoje.
E eu disse assim, cara, gelato tem tudo a ver com fazenda, porque o leite é a base do gelato, né? E hoje, até hoje, eles vivem do leite, do queijo, então tem aquele processo de tirar da vaca e tal. Eu assim, perfeito, vamos homenageá-los. E foi aí que eu segui para o interior, visitei a fazenda e fui realmente assim cavando o que tinha de mais importante, de mais antigo, de retrô que eu poderia trazer. E até hoje funciona uma escolinha na fazenda, que a professora é a tia do meu esposo. Só para aquelas criancinhas, se tiverem umas 10 crianças, tem muito. E lá, até hoje, a lousa é de giz, né? Não é a canetinha bonita que vocês devem estar acostumados. A cadeira realmente são cadeiras de plástico, alguns sentam no chão. Então, assim, é algo bem humilde. E aí, quando eu trouxe para a decoração da Trevo, eu já vim com um caminhão cheios de balde de leite. E desses baldes de leite, eu fiz os banquinhos da Trevo. E aí, eu trouxe o baldinho de leite, que hoje é o banco onde os clientes se sentam. Eu trouxe onde o ralador que ralava o queijo, entendeu? Esse ralador hoje faz parte da decoração. Eu trouxe um bule, que foi o primeiro presente da mãezinha de casamento, que foi a mãe dela que deu, ou seja, a bisavó do meu esposo. Esse bule tem mais de 80 anos. Hoje ele está emparafusado lá na mesa, na gelateria, na nossa primeira gelateria do lago. Como que vai ser o nome? Pergunta o meu marido. Como que vai ser o nome da gelateria? E ele me fez essa pergunta exatamente do lado da giratória, aonde estava sendo construída a gelateria. Tem um círculo onde as pessoas, de fato, elas fazem, é chamado de retorno, né? E aí, como é que se chama no interior? Lá no interior se chama de trevo. É um círculo onde tem várias entradas e saídas. E aí ele estava me fazendo essa pergunta em frente à loja, como que vai ser o nome da gelateria? E eu olhei aqui pro lado direito dele e visualizei o giro, que é um trevo no meu interior. Entra no trevo de tabuleiro, que você vai encontrar a cidade. E eu falei, trevo. Aí ele, meu Deus do céu, trevo? Valéria, trevo, você não sai do interior mesmo. Entra no trevo de tabuleiro, entra no trevo de limoeiro, isso não existe não, trevo. Aí ele, mas por que trevo? Aí eu disse, porque isso dá uma sorte. E aí que nasceu tudo isso. E por que você me pergunta, e por que isso dá uma sorte? É a nossa identidade. É assim que nós entregamos o gelato ao cliente. É assim que nós entregamos o copo de açaí ao cliente. Isso é trevo, dá uma sorte. Porque isso dá uma sorte, eu escutei lá naquele curso, lembra que eu te falei no início? O curso que me impulsionou a tomar essa grande decisão? O Paulo Vieira, ele fala, isso dá uma sorte em vários momentos do curso. E foi exatamente isso que eu trouxe para a nossa história. Isso dá uma sorte. Olá amigos, eu sou o Marcos Barros, esposo e sócio da Valéria, que acabou de compartilhar com vocês agora há pouco, um pouco da nossa história, e quero desejar a cada um de vocês muita sorte e sucesso nesse processo seletivo e conto com vocês nessa caminhada. Abraço!